Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante aí, o coração, vamos dizer assim, de toda a investigação criminal, né? E de todo o processo judicial, que é, de certa forma, a confiança aí em uma prova pericial, né? Muito legal, muito legal. Estou muito animada com esse episódio de hoje, porque a gente também vai ver até onde a metrologia vai, né? Então, assim, é uma área muito diferente e a metrologia está lá presente. E você já deve ter visto aí no tema, né, que a gente trouxe essa temática, né? A ciência por trás, né, da justiça, né? E trabalhar um pouco esse conceito da metrologia forense, né? E aí nós estamos com um convidado que é especialista no assunto, tá? Vou deixar ele se apresentar. Estamos aqui com o Wagner. Wagner, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação diretamente lá no Inmetro, sobre o teu processo profissional até chegar nessa área, né, de metrologia forense, né? Então fale um pouquinho sobre, para a gente te conhecer melhor e o nosso ouvinte te conhecer também. Olá, pessoal. Primeiro, quero agradecer o convite por participar aqui. É um assunto que eu tenho trabalhado bastante, então tenho bastante interesse em falar sobre isso. Eu sou farmacêutico, me formei na Universidade Federal do Paraná. Depois eu vim para o Rio de Janeiro para fazer o estágio. Trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz por alguns anos, legal. Entre 2002 e 2008. E de 2008 até agora eu estou trabalhando no Inmetro. Nesse período aqui no Rio de Janeiro eu fiz mestrado e doutorado em Química, então a minha área sou um farmacêutico que atua mais na área de Química, fiz aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu trabalho na divisão de metrologia química do Inmetro, sempre trabalhei nessa área, e desde 2013, mais ou menos, eu comecei a me envolver com a química forense. Então eu tive um primeiro contato com o Instituto de Metrologia da Austrália, fiz um intercâmbio lá em 2013, eles são referência mundial assim, na produção de padrões de drogas, tanto para a polícia quanto para controle de dopagem em esportes. Uau, então fui para lá para aprender como é que fazia e depois voltei e a gente começou a implementar isso aqui no Brasil, aqui no Inmetro. E aí você citou essa parte de padrão de drogas, né? E automaticamente para a gente que trabalha na parte técnica da metrologia em si, na nossa cabeça a gente fica com esse conceito da metrologia forense, que eu nem sei se esse é um conceito abrangente, se isso realmente tecnicamente está na área, mas se estiver, eu queria que você explicasse aí já para o nosso ouvinte como eu penso metrologia dentro desse cenário, né? Bom, a área forense é uma área imensa, né? O mundo, assim, a gente pode pensar em várias ciências relacionadas com finalidade forense. Então, a gente tem a química, pode ter a biologia, quando você vai fazer uma análise de DNA. Você pode ter áreas da física, por exemplo, numa análise de resíduo de tiro, ou áreas que envolvem uma perícia de uma gravação, então você vai ter alguma coisa da acústica ou análise de documentos, enfim, é um mundo. E a minha área de atuação é a área de química, né? E em todas essas áreas, quando você pensa no cuidado que você tem na hora que você está fazendo o ensaio, na hora que você está fazendo a perícia, a gente pode pensar em usar ferramentas da metrologia para melhorar os resultados obtidos. Então, garantir também os resultados, né? Então, para garantia da validade dos resultados. E por isso que a gente fala em metrologia forense. E também dentro da metrologia forense a gente vai ter todas essas áreas aí. Ah, legal. É o mundo, né? Muita coisa. Sim, muita coisa. E aí a gente já partindo, né, para algumas perguntas técnicas que a gente tem muita curiosidade no assunto, como eu te expliquei, né? É uma área que a gente não tem muito conhecimento, mas logo que o tema apareceu como uma oportunidade para a gente vamos colocar isso no episódio, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, gerou uma confusãozinha na minha cabeça, assim, né? Tipo, a gente usa muito o termo rastreabilidade metrológica, e aí eu já estudando um pouquinho sobre essa área, a gente viu que existe ali a cadeia de custódia. Então, quando eu pensei em rastreabilidade, veio esse conceito, né, da cadeia de custódia. Mas como funciona isso na metrologia forense, assim, né? Como é que eu consigo diferenciar rastreabilidade de uma amostra, de algo que foi coletado ali para essa questão da credibilidade da perícia, e a rastreabilidade metrológica em si, né? Que é o fato do ensaio estar acontecendo.
Você poderia explicar mais ou menos um pouco, se quiser falar um pouquinho também sobre cadeia de custódia, até para o ouvinte ali saber como funciona, é, né? O que é isso, né? Você pode ficar à vontade. Sim, é um termo que, quando a gente está falando ao mesmo tempo de metrologia e de forense, pode gerar confusão. Sim. Primeiro, rastreabilidade é a gente saber de onde veio alguma coisa, né? Quando Sim. a gente compra alguma coisa pela internet, você vai rastrear a entrega, você quer saber onde está, por onde passou, é meio que o caminho que uma coisa faz, né? Saber onde é que está uma coisa ou de onde vem. Então, na área de perícia, é muito importante você saber de onde veio uma amostra e você garantir que você não vai trocar aquela amostra. Sim, é então, importante, você tem, por exemplo, uma amostra de uma droga que foi apreendida com suspeito, você não pode lá no final fazer um laudo dizendo que aquela amostra veio do outro suspeito. Sim. Você tem que garantir que... É verdade, você prende uma pessoa, solta outra, né? Isso. Sim. Então, isso é a rastreabilidade da amostra, que na perícia normalmente se chama de cadeia de custódia. Sim. Então, o perito, quando está fazendo análise, ele tem que tomar vários cuidados para garantir que não vai ter troca. Por exemplo, se ele recebe uma amostra lá da rua e vai transferir para um frasco do laboratório, ele tem que identificar esse frasco antes, na hora que ele faz a transferência. Tem que ver se os dois frascos estão com a mesma identificação. Enfim, ter cuidados e registrar essa cadeia de custódia da amostra para garantir que não houve troca. Quando a gente pensa no resultado de uma análise, aí a gente pode falar em rastreabilidade metrológica, que é saber de onde veio aquele número. Se eu coloco num laudo lá um valor 90, por exemplo, eu tenho que ter documentado e poder explicar como é que cheguei naquele número. E rastreabilidade metrológica basicamente é isso, é saber, você ter a história de um resultado toda contada, sem ter um buraco no meio. Então, eu usei um padrão para chegar nesse resultado. Esse padrão tinha um valor confiável também. E aí eu tenho toda a cadeia de rastreabilidade metrológica definida. Maravilha. Legal, né? Então, a gente acaba percebendo que um vai falar de onde a amostra foi coletada e ela é a amostra correta, correspondente ao indivíduo tal e foi tirada do local tal na hora tal. E o outro vai garantir, de certa forma, a validade da prova, né? Que aquilo ali, que aquele resultado foi eficaz. Então, a gente está percebendo que as duas coisas acabam sendo complementares e indispensáveis, assim, né? Nesse caso, eu preciso desses dois elementos caminhando junto, vamos dizer assim, né? Sim. Tanto a cadeia de custódia ali, que é a rastreabilidade da amostra, quanto a rastreabilidade da medição. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque na metrologia a gente acaba dando ênfase só à rastreabilidade metrológica, que é da medição ali, né? Mas nesse caso da metrologia forense, as duas coisas se comunicam, né? Quando a gente está falando de ensaio comum, se a gente trocar uma amostra, não há grandes problemas. A gente percebe, corrige, pega outra amostra, faz de novo. Agora, nessa área, muda tudo, né? Então, muda tudo. É muito... Entendeu? Judicialmente muda tudo. Você coloca preso uma pessoa e não a outra. Ou então você solta um ladrão quando ele deveria ser preso, um criminoso. E, eventualmente, você está trabalhando ao mesmo tempo com muitas amostras, né? Então, se a gente pensar, eu estou com 2 ou 3 amostras, é fácil você não trocar. Mas se eu estou com 50... Eu tenho que ter uma sistemática ali de como trabalhar com aquilo para garantir que não vai ter troca, né? Muito bom. Então, falando nessa construção de confiança, né, que é o que a gente está conversando aqui, um dos elos mais importantes nessa cadeia de rastreabilidade, vamos dizer que é um material de referência, que é o que você falou ali, que é o padrão, né? O que seria, então, esse padrão quando se trata... como esse elemento essencial aí para esses viés de comparação, de ensaio, etc. O que seria esse padrão aí que você falou quando você foi lá na Austrália? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque, de certa forma, é onde eu construo essa confiança, né, para o resultado. Né? Sim, o laboratório ter padrões, né, que são esses materiais de referência certificados, é essencial para o resultado que ele vai colocar no laudo dele. E esses materiais de referência... eles são, por exemplo, se a gente pensar na área de drogas, eu posso ter uma análise de cocaína numa amostra que foi apreendida na rua e eu posso ter um material de referência certificado de cocaína pura. Então, é um material que quem produz o material de referência, no caso aqui a gente no Inmetro produz, a gente estuda aquele material exaustivamente, a gente
faz estudo de homogeneidade para garantir que se a gente produzir um lote com 500 frascos do padrão de cocaína, todos os 500 têm a mesma coisa. Faz estudos de estabilidade para garantir que a pureza daquele material não se altera durante o transporte do material ou durante o armazenamento. E, por fim, a gente faz a caracterização, que a gente chama, que é quando a gente vai dizer, isso aqui é... Na química, a gente nunca tem uma substância totalmente pura. Sempre vai ter alguma impureza junto, vai ter umidade, mas eu posso dizer assim, aqui eu tenho cocaína com 99% de pureza e eu conheço bem isso, analisei muito, a ponto de eu poder estabelecer um grau de incerteza para esse resultado. E isso também é uma coisa que, às vezes, as pessoas que não são da área de metrologia estranham a primeira vez que ouvem, que parece, você tem certeza, parece que você não sabe direito se o resultado está certo ou não, né? E ao contrário, você sabe tanto, você estudou tanto aquilo, que você pode estabelecer o nível de incerteza que você tem naquilo. Então, por exemplo, eu tenho um material que é 99% de cocaína, mais ou menos 0,1%. Isso significa que, com muita confiança, o meu resultado real vai estar entre 98,9% e 99,1%. Então, a gente tem essa informação porque a gente estuda esses materiais de referência certificados bastante para conhecer tudo deles. Muito bom. E se você quiser saber um pouco mais de incerteza, não perca nosso próximo episódio, que vamos falar sobre incerteza de medição. Sim, vamos falar sobre incerteza de medição, é até falar sobre isso. Esse nível de confiança é o mesmo conceito que a gente aplica na metrologia, a 95% de grau de confiança de expansão ali, né? Isso. Na química, a gente normalmente usa 95%. 95% ali dessa variável que ele está falando se encontrar dentro daquela curva ali de distribuição normal, né? Que é pegar aquela amostra e justificar uma série de outras medições a partir dali. Muito interessante isso. Muito bom, né? E aí, teoricamente, então, para o perito, o que você acabou de falar, isso funciona como se fosse uma régua química, né? Para confirmar a identidade necessária para a concentração da substância que, teoricamente, é desconhecida. Você agora está comprovando ela através desse material de referência aí. Né? Então seria um ensaio, basicamente, eu ver se a cocaína é aquilo mesmo, né? Eu preciso ter uma referência para comparar a amostra que eu tenho e garantir que aquilo realmente é cocaína, porque às vezes não é, né? Às vezes é mistura, às vezes é outras coisas, né? E uma defesa, por exemplo, na justiça pode alegar isso, né? Me pegaram com pó branco, mas não era cocaína. Era outra coisa. E aí o laboratório precisa fazer esse teste, né? E dizer se era, o quantos por cento tem, né? Existe isso, quantos por cento dentro dessa substância, de outras, para ser considerada uma substância pura ou não. A gente escuta falar um pouco na televisão, mas não entende muito. Sim, para perícia, na grande maioria dos casos, basta saber se tem a droga ou não. Eles até não precisam colocar no laudo quantos por cento tem. Entendi. Na maioria dos casos. Agora, tem institutos de perícia que eles trabalham também com um trabalho de inteligência para determinar o que a gente chama de perfil químico das drogas analisadas. Então, isso é um trabalho meio de investigação da origem da droga. Então, às vezes, pode ser útil saber também qual a pureza da droga ali. Né? Entendi. Eu ia perguntar se esses laboratórios são da Polícia Federal, qual tipo de polícia, como é que é isso? Tem os dois casos. A gente fornece esses materiais de referência para laboratórios da Polícia Federal e também dos estados. Quando você fala o Inmetro. Legal. E o Inmetro consegue fazer isso por meio de colaborações. Então, a gente tem... Porque esses materiais, eles não são vendidos, né? No Brasil, a venda da maioria dessas drogas que a gente está falando aqui é proibida. Então, mesmo o padrão da droga, ele não pode ser vendido. Você pode importar com licença de importação e tal, mas não pode vender aqui. Então, a gente fornece esses materiais por doação, mediante um acordo que a gente tem com a Polícia Federal e também com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é a Senasp do Ministério da Justiça. Então, esses acordos permitem que o Inmetro possa ceder esses padrões, né, fornecer, para laboratórios de perícia, tanto da Polícia Federal quanto dos estados. Legal. E nos estados a gente tem laboratórios de perícia ligados à Polícia Civil, e, eventualmente, é independente. A gente fala, um termo geral seria a polícia científica, que ela pode ou não estar ligada à polícia civil. Entendi. Eu ia até perguntar, existe laboratório particular disso ou só a polícia?
Para o sistema de justiça, assim, para essa linha de investigação, não, é sempre a polícia. Mas tem laboratórios particulares que vão fazer análise dessas drogas com outras finalidades. Por exemplo, a gente tem análise de pelo ou cabelo de motoristas profissionais. E aí é uma finalidade ocupacional. O motorista que trabalha, né, como motorista, ele precisa fazer testes para comprovar que ele não está usando substâncias psicoativas. Senão ele não consegue renovar a carteira dele. E aí tem laboratórios privados, que são acreditados pela norma 17.025 da ISO, que são aptos a fazer essa análise do cabelo. Ah, legal. Mas às vezes a gente pensa na forense, o que vem acho que primeiro na cabeça é mais essa área da polícia, né, de perícia. Mas tem a área de esportes, por exemplo, então controle de dopagem em esportes. Antidoping, então, né? Também tem uma área da forense também, né, que está relacionada a leis, assim. E aí tem essa área já de análise toxicológica do cabelo, que aí já é cabelo ou pelo, ou amostra de queratina, que aí já é uma finalidade mais ocupacional, né, relacionada ao trabalho. Legal. Legal. Eu estava lendo e eu vi que o Inmetro, em parceria com o Senasp, né, realizou aí uma entrega de mais de 500 unidades, né, de MR6, desses materiais de referência certificado para laboratórios forenses em todo o Brasil. Fala um pouco sobre essa iniciativa do Inmetro aí, como foi esse processo, né? Acho que é interessante. Tem gente que está ouvindo a gente ali que já está na área, né? E, de certa forma, viu o tema e... vamos ver o que esse pessoal está falando sobre isso, né? Então, fala um pouquinho sobre essa iniciativa, acho interessante. Sim. Bom, a gente, primeiro, para produzir esses padrões, a gente depende de colaboração, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente tem uma colaboração boa com a Polícia Federal, então, muitas vezes, eles doam para o Inmetro, o termo correto não seria doar, eles transferem, eles têm, por exemplo, uma apreensão de droga, e aí eles conseguem uma autorização judicial para transferir a custódia dessa droga para o Inmetro, na quantidade suficiente para a gente produzir esses padrões. A gente não tem no Inmetro quantidades gigantes de drogas, porque esses padrões são usados em quantidade pequena. Então, às vezes, poucos gramas ali são suficientes para a gente produzir um lote do material de referência certificado. Legal. Então, a gente pode receber essas drogas da polícia. Em alguns casos, quando a gente não consegue, a gente tem colaboração com universidades para sintetizar essas drogas. A gente tem uma parceria bem bacana com a Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. E tem outras universidades também atuando nessa área. E aí a gente consegue produzir esses padrões e com o próprio acordo com a Polícia Federal, a gente consegue mandar para os laboratórios da Polícia Federal e com o acordo com a Senasp, a gente consegue mandar para as perícias de todos os estados do Brasil, porque a Senasp tem um trabalho de fomentar a perícia no Brasil todo, né? Legal. Então, a gente consegue mandar esses padrões e eles chegam literalmente em todos os estados do Brasil. Muito bom. Nessa entrega, todo mundo recebe. E dá alguns exemplos aí dessas amostras. Foi o quê? Cocaína, cafeína, que mais? Sim, a gente tem materiais de referência para cocaína e alguns metabólitos da cocaína. Por exemplo, se você vai fazer uma análise de toxicologia no sangue de uma pessoa para investigar, por exemplo, uma overdose por cocaína, você não acha muita cocaína lá, você vai achar metabólitos, que são... No organismo, às vezes uma substância se transforma em outras pelo nosso metabolismo. Então, se você vai analisar o sangue, você vai achar benzoicogonina, por exemplo, que é um metabólito da cocaína. Então, a gente tem padrão também para benzoicogonina e outros metabólitos. A gente tem uma atuação na área de anfetaminas, porque você tem um número grande de apreensões de comprimidos de êxtase, ou de cristal, outros tipos de drogas que contêm anfetaminas. Sim. A principal é MDMA, mas tem outras, pode ter metanfetamina, pode ter MDA, pode ter várias ali misturadas. Cafeína, por exemplo, é um adulterante, então a cafeína é um estimulante, mas ela não é uma droga, ela não tem um efeito psicotrópico. Mas o traficante ele pode misturar numa amostra de cocaína ou de anfetamina um tanto de cafeína, porque ela meio que simula o efeito estimulante da cocaína, por exemplo, e aí com isso ele consegue fazer a droga render, porque às vezes ele tem um pouco de cocaína de pureza elevada que ele quer diluir para ter um lucro imenso com aquilo, um volume grande. Maior.
Então ele vai botar diluentes ali, por exemplo, vai botar talco, farinha, amido, várias coisas que não tem função nenhuma, só é para aumentar o volume. Só para aumentar o volume. E pode colocar também alguns adulterantes, pode ser a cafeína, que é um estimulante, pode ser um anestésico, lidocaína, por exemplo, benzocaína. São anestésicos, então na hora que a pessoa vai fazer um teste numa amostra de cocaína para saber se ela tem bastante cocaína ou não, uma forma que eventualmente as pessoas fazem é pegar um pouco do pó e colocar na língua para ver se anestesia a língua. Então, se tiver muito pouca cocaína, não vai anestesiar. Agora, se tiver misturado ali um outro anestésico, como lidocaína, que não tem efeito psicoativo, mas é anestésico, aí o usuário acaba sendo enganado ali, achando, porque... né, que está mais pura e, na verdade, é só... tem uma outra coisa ali se passando por cocaína, por exemplo. Então, a gente tem também alguns padrões, como é o caso da cafeína, que é um adulterante de droga. Ah, legal. Muito bom. Você falando, explicando isso tudo, para mim, nossa, é muita coisa, né, cara, que a gente acaba não sabendo que a nossa própria profissão abraça essas esferas também, né, de atuação. Mas você falando, eu vou pensando aqui, né, eu nem sei se você pode explicar um pouco sobre isso, mas é porque bateu a curiosidade aqui, eu acho que bateu do ouvinte lá também. Como são feitos esses MRCs e como, de certa forma, você garante a confiabilidade metrológica para que ele seja considerado um material de referência certificado, e não só um material de referência, mas seja um material de referência certificado. Como é que é esse processo todo? Sim, primeiro, por exemplo, se a gente receber uma amostra proveniente da Polícia Federal, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise de pureza para ter ideia de como está aquele material. Se ele já tiver com uma pureza acima de 95%, 98%, a gente pode usar ele do jeito que a gente recebeu. Mas muitas vezes não é o que acontece. Às vezes o material que a polícia apreende já está misturado com outras coisas. Então a gente eventualmente faz uma purificação no Inmetro para chegar no material mais puro, que um nível adequado de pureza para ser um material de referência. E aí a gente pega aquele material, coloca em lotes de, por exemplo, 200, 300, 500 frascos. E aí a gente começa os estudos de homogeneidade, de estabilidade. No final a gente faz a caracterização. Normalmente a gente tenta ter o resultado de pureza por 2 métodos independentes. Quando dá para fazer, né? Pelo menos mas um que seja um método primário, mas eventualmente a gente faz por 2. E a gente compara esses resultados. Então, por exemplo, na área de química a gente tem ressonância magnética nuclear, que pode ser usada para determinar a pureza de substâncias, é um uso quantitativo da técnica. E você tem também outras técnicas de cromatografia, várias outras, que você pode determinar todas as impurezas que tem ali, aí por diferença você chega no valor de pureza. Então você acaba tendo dois resultados que são independentes, e que se eles estiverem batendo, você tem muita segurança de que aquele resultado está correto. Legal, então, aí que vem a rastreabilidade do valor de pureza que está lá no padrão, no certificado do padrão. Muito bom. Você citou aí o aspecto métodos, né? E aí, quando você fala um pouco sobre isso, né? A gente teve alguns episódios aqui falando sobre proficiência. E na metrologia nossa, na calibração, eu preciso ver a proficiência de certos métodos para ver se os resultados são coerentes quando se trata de rastreabilidade, né? Dentro dessa explicação que você deu, para isso também entra esse mesmo conceito de ensaio de proficiência, para avaliação desses métodos que você citou, a fim de trazer essa confiança para o MRC? Sim, o MRC é fundamental para a rastreabilidade metrológica do resultado, mas ele sozinho não faz milagre, né? Se o laboratório só tiver o MRC, mas não investir em outras coisas, ele também não vai ter um resultado bom. Então, para o resultado no final ser confiável, ser válido, tem que ter várias coisas. Então, o método que o perito usa no seu laboratório tem que estar validado para comprovar que aquele método funciona. Ele tem que estar, o procedimento de preparo da amostra, todo o procedimento ele tem que estar bem descrito, porque senão cada perito vai fazer de um jeito, e a ideia é que o laboratório tenha consistência no resultado, independente de quem fez a análise. E tem normas né? específicas para isso, né? Tem.
E cabe a 17.025, né? Totalmente, que é. Laboratório de ensaios, né? É um laboratório de ensaio, então existe até um programa específico para acreditação de laboratórios forenses pela 17.025. Isso que eu ia perguntar, então pela já 17. adiantou. Mas entra como RBLE, né? Entra como ensaio, né? Isso. Não seria RBC. O laboratório, após ser acreditado, ele entra lá no laboratório de ensaio, RBLE, né? Ele recebe o selo. Hoje até na acreditação, só abrindo um parênteses já que a gente falou disso, a gente tem na área de perícia só um laboratório acreditado, que é o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal de Brasília. Mas tem muitos laboratórios acreditados para aquelas análises de cabelo, então para análise toxicológica. O pessoal tem buscado do doping bastante. De doping também, né? Acho que no Fundão acho que tem um laboratório também acreditado. Sim, é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem acreditado. Eu já tive muita consultoria para essas áreas, o pessoal tem buscado bastante. Muito bom. E aí, bom, eu estava falando, então, o método tem que estar validado, o procedimento tem que estar escrito, o perito ele tem que estar treinado para fazer aquele ensaio, os instrumentos que ele usa tem que estar calibrados, né, a balança, o equipamento analítico, todos. E tendo isso tudo, aí quando ele vai para o ensaio mesmo, tem duas maneiras de você ver se aquilo tudo está funcionando bem. É o que a gente chama de controle interno da qualidade ou controle externo da qualidade. O controle interno da qualidade seria o laboratório ter um padrão que ele vai analisar, uma amostra, uma amostra, que ele já sabe como é que ela é, já sabe se ela é positiva ou negativa, Entendi. E aí ele vai analisar aquilo junto com a amostra suspeita. Então, por exemplo, um laboratório de doping, se ele tem uma amostra lá de urina que é negativa para esteroides e uma outra que é positiva, ele analisa essas duas amostras num dia lá de análise, ele obtém o resultado esperado. Ele tem muita segurança para saber se o resultado da amostra que ele suspeita, que ele não conhece, está certo ou não. Sim. Então, esses são controles internos da qualidade. Mecanismos internos. E aí tem o outro, que é o controle externo da qualidade, e aí que entram os ensaios de proficiência. Muito bom. Então, são comparações interlaboratoriais. Existe um provedor do ensaio de proficiência que vai distribuir as amostras, depois ele recebe os resultados e vê se estão certos ou não. E manda um relatório para os laboratórios, para o laboratório saber como ele foi no ensaio de proficiência. Então, isso é que entra como um controle externo da qualidade. Então, esses controles, meio que eles avaliam se toda a base ali está funcionando. Sim. É meio que uma comprovação de que o laboratório está medindo bem. E faz esse ensaio de proficiência? Ou não? Sim, a gente começou a fazer isso em 2021. A gente recebeu a gente tem uma colaboração com a Senasp, né, como eu falei, então a gente recebeu uma demanda da Senasp e financiamento para isso. Então a gente consegue fornecer para os laboratórios de perícia ensaios de proficiência todo ano. No primeiro semestre a gente tem feito para drogas, identificação de drogas, e no segundo semestre a gente tem feito para alcoolemia, que é a medição do teor de álcool no sangue. E como esses ensaios são financiados pela Senasp, o laboratório não precisa pagar por eles. Então, é gratuito, muito bom, é gratuito para os laboratórios de perícia. Sim. E a Polícia Federal colabora com a gente na distribuição das amostras de drogas para o Brasil todo. Então, está bem amarradinho assim para a gente conseguir fazer isso todo ano e ter uma consistência de ir fazendo e ter recursos também para preparar, porque tem custos, né? Tem reagente, tem custo de envio das amostras. A gente ainda vai preparar um episódio também sobre ensaios de proficiência voltado para ensaios mesmo, porque a gente já fez um episódio aqui mais voltado para calibração, então ensaio de proficiência na área de calibração, e estamos preparando um episódio de ensaio de proficiência voltado para ensaios, que muda essa questão. Tem que fazer todas as amostras ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos iguais entre si, para poder distribuir, para que todo mundo receba uma amostra ali, né, a princípio igual, para ter todo mundo o mesmo resultado, né? Sim. Então, muito legal essa parte que a Simone estava falando, e aí puxando para um ensaio que você falou aí, que é o de alcoolemia, né? Uhum. E a gente vê que isso se tornou, né, bem conhecido aí, porque a gente passa por crimes de trânsito, né? Sim. E aí precisa fazer análise do sangue para saber os teores de álcool que tem. Como funciona, né, essa questão específica do ensaio para alcoolemia, né? Como é feito isso? Como é que é desenvolvido isso aí? Porque eu acho que isso gera muita curiosidade, pessoal que passa por isso no trânsito e depois, de certa forma, se ele passou por um
por um acidente que foi constatado que ele estava alcoolizado, como é que é retirado, como é que é feito todo esse processo, você saberia dizer para a gente? Sim, bom, o ensaio de proficiência a gente está fazendo há 4 anos e a gente foi meio que aumentando a complexidade ao longo do tempo, assim, né? Então até para a gente também no Inmetro ir aprendendo e tendo tempo para ir se preparando para a gente analisar as amostras. Como você falou, quando a gente prepara essas amostras para o ensaio de proficiência, é quase como se a gente estivesse fazendo um mini lote de material de referência. A gente faz vários estudos de homogeneidade. A diferença é que, enquanto que um material de referência precisa ser estável, às vezes por 2, 3 anos, a amostra do ensaio de proficiência ela só precisa ser estável por alguns meses, que é durante o período que os laboratórios vão estar medindo. Legal. Porque basicamente todos recebem quase que ao mesmo tempo, né? Isso. Você dispara para todos. Sim. Ao mesmo tempo, Tem uma diferença, porque como o Brasil é grande, demanda o Brasil todo, demora um pouco em alguns lugares. Porque assim, fazendo uma analogia com descalibração, a gente tem um artefato e esse artefato vai andando por cada laboratório. E aí demora tipo 1 ano até ele rodar todos os laboratórios. No de vocês, no de ensaio, por exemplo, vai todas as amostras de uma vez só para todos os participantes, quase que ao mesmo tempo, considerando, claro, a logística de cada E quantas amostras são para cada participante? 3? Mandar. 2, 3? No caso de drogas, a gente manda sempre 3 amostras diferentes. E aí o que eles têm que fazer é dizer qual ou quais drogas tem ali. Entendi. Pode ter uma, pode ter mais, pode ter nenhuma. E também. É totalmente cega, de né? drogas, Eles não sabem, né? De alcoolemia, as amostras de sangue, teoricamente, contêm álcool, né? Isso. Bom, a gente não... no caso de alcoolemia, a gente coloca uma faixa que pode ter álcool ali. Desde um nível baixo até um nível alto. Ah, entendi. Então, as 3 amostras. Que vai estar. Para alcoolemia, a gente manda 2. Então, em 2 níveis diferentes ou não. E aí, quando a gente começou, a gente até preparava as amostras, a gente não usava ainda sangue, a gente usava água. Porque tem estudos já mostrando que o laboratório que mede bem o etanol na água, mede bem no sangue e vice-versa. Independente do fluido ali, da substância, mede bem. Não faz tanto O método é o mesmo, né? Isso, exato. Muda só a densidade ali muda só as características da substância, né? Mas o método é o mesmo. A gente chama de matrizes, diferentes matrizes. Sim, exato, é o termo que a gente usa mesmo. E aí depois, então assim, uma rodada a gente fez só etanol em água, na outra a gente colocou um pouco de metanol junto como um interferente, para ver se o laboratório conseguia medir dar um resultado só do etanol, mesmo tendo metanol junto. Depois a gente começou a trabalhar com sangue. Então, nessa última rodada, a gente já mandou a amostra de sangue junto. É porque sangue é mais complicado, né, de mandar, né? Para mandar a gente faz um envio congelado, assim, então vai com gelo seco. E aí a gente manda também uma fita de controle de temperatura para garantir que chegou até o final na temperatura adequada. Durante o transporte ela é monitorada? A fita vai dentro da amostra e quando o participante recebe a amostra, ele abre a caixa e ele anota, fotografa. Só na chegada. Então, aconteceu, por exemplo, a gente mandou a amostra para quase 30 laboratórios. A gente tem mais ou menos para drogas uns 60 participantes e para alcoolemia perto de 30. E desses quase 30, em 6 lugares a amostra não chegou, o gelo seco acabou antes e a gente viu que a amostra chegou lá em temperatura ambiente. Então, a gente mandou novas amostras para esses laboratórios. Entendi. Com uma quantidade maior de gelo seco para garantir que todo mundo recebeu a amostra em iguais condições. Assim. Legal. Então, se a pessoa que está recebendo não der esse retorno de como foi a chegada, ela acaba se prejudicando ali nos ensaios ali pela forma como a amostra chegou. Então, esse feedback desse processo de como chegou, qual temperatura, toda essa questão, né, da rastreabilidade ali, de como a amostra se deslocou, isso é importante também. Sim, a gente até tem um formulário de registro de recebimento de item de ensaio. Essas amostras dos ensaios de proficiência a gente chama de itens de ensaio. E aí, assim que o laboratório recebe, ele preenche esse formulário e manda para a gente ter o registro de como a amostra chegou lá. Muito bom. É importante, assim, dizer, por exemplo, se alguém quiser se tornar, por exemplo, um laboratório desse, né? Qual é o processo? Existem documentos orientativos do Inmetro? Tem normas? Como é que funciona se após o ouvinte ouvir nosso podcast, ele se interessar pelo assunto, quiser se aprofundar mais, saber, ele já faz alguns ensaios, queria
tentar entrar um pouco para essa área. Como seria isso, né? Porque pelo que você falou, tem poucos laboratórios no Brasil, né, que atuam aí diretamente nessa parte de metrologia forense. Sim, bom, assim, pensando na área de, por exemplo, produção desses materiais de referência, existe a acreditação também de produtores de materiais de referência certificados, né? Tem a norma 17.034 da ISO, que é sim. para produtores. Então, se alguém quiser atuar nessa área, a pessoa poderia seguir os requisitos da norma e buscar acreditação como produtor. Hoje existe algum? Não. Para drogas, não. Droga, não. Existem produtores acreditados no Brasil para a área de química, mas tem, por exemplo, para a área de eletroquímica, para MRCs de pH, de condutividade. Tem algumas coisas para gases, tem para a área de análises clínicas, então amostra de soro humano com alguns parâmetros certificados, né? Por exemplo, creatinina ou sódio. Mas para drogas, não, assim. Mas tem iniciativas de universidades para tentar ampliar essa acaba que as oferta de material de universidades acabam referência. tendo mais recursos, né? Até mesmo de mão de obra, né? Os próprios Eu acredito alunos que ali seja de vão se segurança desenvolvendo também. em segurança também, verdade. Então tem tido mais interesse, assim, por aumento. Porque, assim, existem milhares de drogas, né? Então, realmente, ninguém sozinho dá conta de produzir padrão para isso tudo. Então, é super bacana, bem-vinda a iniciativa de universidades e outros produtores de material de referência para ampliar essa oferta. Mas, a princípio, um produtor particular pode se candidatar ao Unimeta para ser um provedor de ensaios de proficiência de droga, por exemplo. Poderia também. Poderia, né? A questão das drogas é que às vezes você tem a dificuldade por conta da venda ser proibida. Agora, por exemplo, um provedor de ensaio de proficiência, ele não vende a amostra em si, ele vende um serviço, né? Porque ele gasta o que você tinha falado antes era a produção para venda da amostra, né? De acordo com a 17.034, ele vai ser acreditado para aquilo. Para vender um material de referência. Vender um material de referência. Se for um ensaio de proficiência, ele vai seguir a norma 17.043. Isso. E aí ele poderia também atuar nessa área. Entendi. O que a gente vê de ensaio de proficiência tem muita coisa na área de análises clínicas, mas para drogas não, assim. Mesmo o pessoal que trabalha na área de análise toxicológica de cabelo, existem programas do exterior, de fora do Brasil. É isso que eu ia perguntar. O pessoal dessa área tem alguma coisa de material de referência? Tem ensaios de proficiência nessas áreas também? Tem sempre uma discussão, assim, que é já de algum tempo nessa área de análise do cabelo, porque normalmente tanto os ensaios de proficiência quanto o material de referência, o que tem para a área, não é no cabelo naturalmente contaminado com a droga. Então, é uma amostra de cabelo que não tinha a droga, que seria um cabelo branco no sentido de não ter a droga, e que é adicionado. Então, aquilo não representa exatamente o mesmo desafio de uma amostra real. Mas já é alguma coisa, você já consegue ter ali alguma avaliação da capacidade do laboratório medir. Para a área da polícia, existe um programa já antigo um escritório que tem das Nações Unidas para drogas e crime, é a UNODC. Eles têm um programa que chama ICE, que manda amostras para o mundo todo, que são ensaios de proficiência de drogas. Eles têm tanto para a área de drogas de apreensão, então um pó branco suspeito de ter alguma droga ali, quanto para urina liofilizada, né? Eles tiram a água da urina, congelam e mandam para os laboratórios. Aí para análise de toxicologia. Só que a dificuldade, às vezes, dos laboratórios é conseguir receber as amostras, ainda mais uma amostra que vem de fora, que às vezes precisa de licença de importação, no calendário do ensaio de proficiência. Às vezes ela recebe e já passou o prazo. Sim, verdade. Então tem uma dificuldade. Mas tem alguns laboratórios aqui do Brasil que participam. Então tem o pessoal da Polícia Federal de Brasília participa. Na área de toxicologia, tem alguns centros de informações toxicológicas, que são chamados de CIATOX. Então na Unicamp, em São Paulo, tem um centro grande. Eles participam também de ensaios de proficiência da área de toxicologia, recebendo amostras do exterior. Mas a nossa ideia hoje, para a área de na área de química forense, quando a gente fala às vezes em química, a gente pensa na identificação de drogas apreendidas. Quando a gente pensa na análise de uma amostra biológica, que pode ser sangue, pode ser
conteúdo estomacal, pode ser urina. Aí a gente fala em toxicologia. Então a gente quer ampliar esse nosso ensaio de proficiência de alcoolemia para outras drogas em sangue. Então, cobrindo mais áreas da toxicologia, para poder oferecer isso aqui no Brasil, né, e mais laboratórios poderem participar. Sim, legal. Entrando nesse ponto, né, e já indo para o final do nosso episódio, né, e de certa forma está muito rico em informações, eu acho que vai ser um episódio ali que o ouvinte vai ficar bem feliz com todo o conteúdo que você está trazendo para a gente. Desde já agradeço, está sendo de verdade muito rico. Eu queria que você deixasse uma mensagem em relação a esse futuro dessa metrologia forense. Você já deu uma palhinha aí no finalzinho desse futuro da metrologia forense e que tipo de impacto isso traz, né, para o cidadão ali, né, para o trabalho do cidadão em si, né? Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, já que a gente está trazendo isso como uma expansão aí para o Brasil todo, né? Espero que eles assistam. Sim. Eu vejo a metrologia forense num bom momento, assim, eu acho que eu estou bem esperançoso com o futuro, porque existe um interesse tanto da Secretaria Nacional de Segurança Pública, quanto da Polícia Federal e também dos laboratórios de perícia, de atuar nessa área. Isso a gente percebe porque não adianta também nada a gente ter os materiais de referência, fazer o ensaio de proficiência, se o laboratório que está lá fazendo a perícia não participar, não tiver interesse. Verdade. Não adianta nada. Então, a gente vê que a maior parte dos laboratórios de perícia do Brasil participa das rodadas do ensaio de proficiência. A gente vê depois que muitos deles divulgam, às vezes, nas suas páginas na internet ou em rede social, que participaram. Então, tem um engajamento, eu vejo que eles sentem um orgulho de ter participado e de ter... Porque, às vezes, o laboratório trabalha tanto e é nessa hora que ele mostra que ele está fazendo tudo certo, né? Sim, que ele consegue um resultado correto. E eu acho que para o cidadão é você poder confiar mais no sistema de perícia, você ter provas mais robustas, você evitar casos de injustiça, que seria se você tem um resultado errado na perícia, isso pode ter um impacto imenso na vida de qualquer pessoa, né? Sim. Então, eu acho que é você investir na melhoria da perícia como um todo e vai ter impacto na sociedade toda. Muito bom, muito bom. Simone, maravilhoso, né? Muito. Muito bom. A gente quer de verdade te agradecer, Wagner, você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, trazendo todo esse conteúdo e, de certa forma, o quanto que isso for mais abrangente aí, para a gente trazer esses assuntos para o nosso ouvinte, a gente vai estar te convidando, trazendo você aqui mais algumas vezes para estar falando desses temas que a gente está tentando abraçar um pouquinho mais, essas temáticas sociais, né? Trazer isso mais para a curiosidade aí dos nossos ouvintes. Então, desde já, quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe do Pode Avançar. Eu gostaria de agradecer também ao pessoal do Inmetro, né? Por ter estar aqui com a gente, tanto o Wagner que está aqui com a gente, mas também todas as outras pessoas que trabalham lá na área também, que estão junto, atuando nessa área, né? Estão lá, vão assistir aí o podcast, torcendo aí para a gente conseguir disseminar realmente a importância da metrologia em todas as áreas e principalmente nessa área que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas que a metrologia está inserida ali. Então, mais uma vez, agradecer também ao Inmetro aí. Se você quiser deixar algumas palavras finais, você pode ficar à vontade. Quero só agradecer, para mim é uma alegria poder dividir um pouco do que a gente tem visto lá no Inmetro e atuado nessa área. Também preciso sempre agradecer as colaborações que a gente tem com o Senasp, com a Polícia Federal, com o pessoal dos laboratórios que se engajam nos ensaios de proficiência, as universidades que colaboram também. Isso é um trabalho de muitas mãos, assim. Então, legal. Quero agradecer a todo mundo. Muito bom. Quero agradecer você que ficou aí nos assistindo. Se esse tema foi interessante para você, divulgue, compartilhe com seus amigos, deixe comentários aqui. A gente vai deixar também o contato aqui do Wagner, o @ dele, do Instagram e tal. Você pode estar fazendo perguntas, interagindo, tanto aqui nos comentários nossos, como entrando em contato com ele diretamente nas redes sociais, tá bom? Então, desde já, agradeço a sua participação. Até já. Obrigada e até o próximo episódio.